Redação Sport TV de volta. Agora vamos falar de Vasco. Alexandre Matos, né, novo comandante do departamento de futebol do Vasco, deu uma entrevista ontem, então ele falou oficialmente pela primeira vez, mas não se comprometeu também. E aí tem um destaque interessante, que eu estava até olhando aqui na página do GE, como o GE resume um pouco da entrevista do Alexandre Matos, né? Falando assim, olha, Matos repete médio e longo prazo 18 vezes e ajusta expectativas. Falava-se muito, até antes da entrada do Alexandre Matos, com a saída do Paulo Brax, do investimento da 777, que o aporte seria ainda maior, né, ultrapassando 200 milhões, e que o Vasco tinha que entender o quanto do aporte do ano passado foi de fato gasto, porque tem muito parcelamento envolvido, enfim. Mas a entrevista dele, ele ficou mais comedido, né? Não deu muita dica de como ele vai trabalhar. Muito criada pela entrevista coletiva do CEO, do Lúcio Barbosa, no dia seguinte à salvação do rebaixamento, na última rodada, né? Ele deu uma coletiva falando em grandes planos para 2024. Ele tinha acabado de demitir o Paulo Brax, ainda não tinha anunciado o Alexandre Matos, não falava disso ainda, mas falava em grande time, em disputa por títulos o tempo inteiro, em 2024. E o Alexandre Matos ontem foi exatamente isso, uma coletiva na qual ele não informou muito, assim. Ele sempre saía, ele fazia perguntas diretas, ele falava, não, a nossa assessoria vai falar com você depois sobre isso. Ele confirmou só que o PEC está negociando com o LA Galaxy dos Estados Unidos, mas aquela coisa, estamos conversando, debatendo para chegar a um denominador comum. Falou que o David chegou mesmo, mas o Vasco já tinha anunciado. Então, é um momento que o Vasco está alinhando ali, exatamente como está lá no GE e está na nossa tarde, alinhando expectativas. Olha, não esperem grandes contratações. O Vasco gastou um dinheiro alto para o padrão do Vasco no João Vitor, né, o zagueiro que veio do Benfica. Então, vamos ver como vai ser essa sequência de mercado. Mas a coletiva acho que foi com essa intenção, sabe? Eu vou deixar muito claro, assim, foi uma coletiva longa, 1h10, de, olha, as coisas vão caminhar de forma devagar, médio e longo prazo, como ele falou 18 vezes aí. Uhum. E esse é o projeto e essa é a ideia que ele veio desenvolver no Vasco, começando em 2024. A expectativa criada exatamente como tu falou, Joana, pelas notícias, o aporte financeiro. Chegou o Alexandre Matos, que é um gabaritadíssimo para a posição. Para o Vasco foi um grande ganho ele chegar, né? Um grande nome de mercado, de formar grandes times vencedores. Né? Só para citar o último Palmeiras, ele fez. O Palmeiras, com muitas peças tiveram o DNA dele, dedo dele. Mas assim, isso que ele falou, se a gente parar para analisar o Vasco, né, com profundidade, sem essa emoção do término do Brasileirão, né, de permanecer na Série A, é o que se espera, médio e longo prazo, né? A questão é se essas ideias, vai ter... É muito delicado sempre, no Brasil, o futebol brasileiro, falar sobre médio e longo prazo, né? Porque nenhum trabalho chega nem a médio, quanto mais a longo. Então tem essa questão de pensar o que vai ser daqui para frente, mas tá dentro da realidade do Vasco. Eu acho que dá uma freada, claro, você baixa um pouco o ânimo da torcida, calma, né, agora... Mas pode ser para o meio do ano, meio para o fim do ano, ter mais nomes, enfim. Tá dentro da realidade também, não adianta dar um tiro no céu para cair tudo na tua cabeça, né? Eu acho que tá de acordo, não é nenhuma incoerência também, não. Tá de acordo. Só para lembrar as contratações do Vasco até o momento, o Vasco contratou o João Vitor, né? Contratou o Robert Rojas, 2 zagueiros, né? Isso. Um do River Plate e outro do Benfica, e o David, que estava no São Paulo, sim, né? Estava emprestado pelo Internacional. Chegou a receber algumas oportunidades pelo Dorival nessa reta final, para saber se ele iria continuar ou não. Então, o Dorival fez essa avaliação. Na avaliação do Dorival, que agora já não vale mais nada, mas enfim, ele era o comandante na época, ele falou, olha, o David não interessa, e aí o Vasco efetua a contratação. E a questão é que o Vasco precisa contratar. O time do Vasco não é bom. Se fosse um time maravilhoso... Não, e 2023 foi aquela loucura, né? Desespero. Porque começa com uma filosofia com o Maurício Barbieri, contratando jogadores jovens, isso, não funciona, e aí depois muda completamente a mentalidade do clube, começa a se contratar jogadores experientes. Mas o Payet... Medel, Verratti, todo mundo com mais de 30 anos. O Vasco está em carências claras. E tem vários jogadores saindo, jogadores que foram contratados o Orelhano, estão convencendo, tentando ele a ficar. Acho que o Cruzeiro quer... me parece que ele quer voltar para a Argentina. Ele falou, não tô afim não. O PEC o PEC saindo o PEC quer sair, é um desfalque, é um buraco. É um dinheiro para o próprio Vasco e para o PEC, um aumento salarial importante.
Mas é um jogador que vai fazer muita falta nesse elenco. A opção, quantas vezes o Vasco estava com dificuldades ali, a opção de velocidade era o Peck, longe de ser um jogador espetacular. Mas bom jogador que ajudou muito o Vasco nessa campanha. Uma válvula de escape várias vezes. E já era uma carência a ponta para as contratações ali. Na minha opinião, o Vasco, antes da saída do Peck, tinha que contratar um ponta titular. Acho que o David não é esse ponta titular. É um cara que pode fazer parte do elenco, mas com a saída do Peck, o Vasco tem que contratar dois jogadores para essa posição, um de cada lado. Vamos ver o Payet se vai jogar no lado ali. O Payet ainda é uma questão mal resolvida, a escalação dele, né? Se ele vai ser titular, se não vai ser, e sendo titular, qual setor do campo ele vai atuar. Isso ainda não parece estar muito bem resolvido pelo Ramon Dias, ou às vezes a resolução é essa. Às vezes ele vai ser titular e às vezes ele vai ser reserva. E o Vasco precisa muito de um volante também, que foi uma posição muito carente no ano passado. Depois de certo momento, o Ramon Dias conseguiu colocar o Zé Gabriel ali. O Zé Gabriel subiu de produção, um jogador que era muito contestado pela torcida. Mas o Vasco precisa, como era o zagueiro João Vitor ali, inicialmente vem para ser esse titular. O Vasco ainda precisa pelo menos de um volante e com a saída do Peck, na minha visão, 2 pontas para o time titular. Questão do Payet, eu acho que ele chegou para ser o salvador, mas não tinha tempo dele ser essa pessoa, porque ele tinha que se entender naquele futebol, e aí tinha que escalá-lo. Ele não estava na sua melhor forma física na época, nem de compreensão de futebol brasileiro. Aí, para escalar, botava ele na ponta. Ele não joga na ponta. Então, ele tem que jogar, botava na ponta. Ele não joga na ponta. Você tirava o que ele tem de melhor, que é o meio. Ele joga no meio. Talvez para esse ano, como o Vasco conseguiu ficar na Série A, que é um importantíssimo projeto que ele tem em mente, com essa pré-temporada, com o Payet trabalhando com um clube novo, com o time se regenerando, ele pode jogar onde ele joga, que é no meio. E aí sim, tem os pontas para que ele não precise fazer essa ponta. Eu acho que agora vai ter a paz para colocar o Payet onde ele tem que jogar, onde ele joga melhor, que é no meio. Acho que o problema Payet, que ano passado era um problema ter que escalá-lo para resolver o jogo, não é um problema mais, já é mais solução do que problema. É um início de temporada diferente do de 23, que a Joana comentou, porque em 23 o Vasco vinha de uma Série B e precisava mudar o time titular inteiro. Né? Ficou o Peck, o Andrei Santos saiu, voltou, jogou um pedaço ali, o Nenê jogou o Campeonato Carioca ainda e saiu. Hoje o Vasco tem um goleiro, tem o lateral direito mal ou bem, o Paulo Henrique cresceu no fim da temporada e ficou, o Vasco comprou os direitos do Atlético Mineiro, o Piton na lateral esquerda foi bem, o Medel na zaga, imagino que seja segurou, Medel e João Vitor o início da temporada, o Paulinho no meio, apesar de uma queda de produção, foi bem, o Verratti foi muito bem como centroavante, vai ser mantido. Tem algumas peças certas ali no time titular ainda, que certamente faltam outras. Expectativa, de novo, muito grande para o Vasco, até pelo investimento que promete ser maior da 777 para essa temporada.